trabalhadora, né? A priori, a doula, o termo doula, né? Se vocês fizerem uma pesquisa rápida aí, der um Google, o que mais vai se encontrar é a definição de que doula vem do grego, da mulher que serve. Então, vem de servidão, da mulher que serve, da mulher subserviente. E se pensar a Grécia, é um lugar onde, teoricamente, assumiu-se comportamentos também, né? Nós estamos falando comportamentos escravocratas. Não a escravidão, conforme a gente conhece no Brasil, mas, enfim, a de subjugar povos conforme os modelos de sociedade vigentes da época, né? Seguindo esse desdobramento, assumindo esse conceito, né, de servidão, de escravidão, fica muito difícil desassociar a equidade do papel da doula, né, dessa mulher que serve, e entender que ela é um lugar, e a servidão, ela está num lugar de caridade, né? E a caridade é associada à religião, né? Que a gente vai ver, né, que muitos profissionais, né, na história do Brasil, principalmente na história da saúde do Brasil, tanto a educação, dada a nossa colonização, né, tanto a saúde quanto a educação, elas seguem primeiramente pelo viés religioso, né? Então, assumir esse lugar de caridade, né, de abnegação, é como se não pudesse cobrar, né, de fato, cobrar pela sua hora de trabalho, cobrar pelo seu estudo, né? E aí é isso. Quando a gente entende a doula nesse lugar de servidão, a gente tira ela desse lugar de profissional que ela se forma, ela estuda para poder oferecer todo esse recurso que a gente está definindo como benefício para a mulher, para a pessoa parturiente, né? E proporcionar para elas as condições necessárias para o parto. Então, a doula, ela está transitando nesse cenário, né? Então, acho que pensar a doula é um recorte, até então, as experiências bem-sucedidas, né? A gente está aqui no Vale do Jequitinhonha, né? Mas se a gente pegar em Minas, a gente tem um hospital que é referência nacionalmente, né? Ele até exporta profissionais e formações, que é o Hospital 100% SUS, que é o Hospital Sofia Feldman, e ele foi pioneiro, né, no projeto de doula comunitária, né? E aí, pensando, a doula comunitária, ela vem desse lugar, né, do comum, né, da experiência de parto, dessa mulher que serve. Deslocando isso, né? Então, a doula é essa profissional que vai oferecer essa assistência, né, à mulher. Quando a gente pensar o cenário de parto, né, trouxe aqui para vocês o parto na humanidade, né, para a gente pensar o lugar de parto, o lugar da mulher e como que ele é atualmente, né? Eu trouxe algumas imagens para que a gente possa refletir esse lugar, né? Então, você tem ali, a gente tem uma visão, uma imagem do século XVI, né? Da Idade Média, uma mulher parindo, né? Na Europa. Você tem uma mulher no Japão, né? Um desenho de 1930, mas é ela parindo em posição de cócoras e recebendo apoio e massagem. Você tem aqui a próxima imagem, a gente tem uma mulher também de cócoras na Pérsia, também um desenho da década de 30, né, do século 20. E por último, você tem uma ilustração, essa eu não achei o século, né, mas enfim, não dá para
para entender ali, mas não dá para saber o século, né? Mas você tem uma ilustração de uma parturiente de índios nativos, de índios americanos, né? Então, qual que é o comum do cenário de parto? Primeiro, é um evento sexual, né? É uma extensão do sexo. Ele era um evento feminino, né? Onde as mulheres tinham domínio ah, da ciência do nascer, parir e maternar, né? Então, era um evento coletivo. As mulheres não pariam sozinhas, né? É, diferente das fêmeas, das mamíferas, né? Das fêmeas mamíferas, bicho, né? Gato, né? Enfim, girafa, todos esses outros mamíferos, ele é um evento coletivo. Então, as mulheres, elas se orientavam, elas se ajudavam, elas confortavam esse momento do parto, porque elas entendiam que era um ritual de passagem, né? Então, simbolicamente, ritualmente falando, né, as mulheres, elas entendiam que elas passavam por uma série de eventos, né? O primeiro evento era ser a menarca, né? O evento da menstruação, então era o primeiro ritual de passagem. O segundo ritual era o ritual, modernamente, depois esse ritual passou a ser o casamento. E depois o ritual da gestação. Então, todos são rituais de passagem, né? E nessa passagem, nada mais é simbólico do que estar com mulheres que já passaram por esse momento e oferecer suporte, né? Além de ser um evento feminino, ele era um evento familiar e domiciliar, né? A maioria, majoritariamente, né? Porque, enfim, não existia hospital, né? Nessa concepção que a gente entende hoje. Então, eram eventos domiciliares e as mulheres que tinham mais domínio, né, do parto, elas ofereciam ali o suporte para as parturientes, né? Então, a doula, nesse contexto, ela sempre existiu na questão do suporte, né? É, com o advento da hospitalização e da medicalização do parto, é que essa profissão, essa profissional, ela foi sendo, vamos colocar, marginalizada, ah, relegada, inferiorizada, ela foi sofrendo esse apagamento, né? Então, com o advento, né, de médicos, né, o próprio Michel Odin, o Frederic Leboyer, o Kemel, né, eles começam a entender, a procurar, a refletir, a observar os nascimentos que estavam acontecendo, eles começam a procurar, então, outras formas de nascimento no mundo, né, fora do Ocidente, né, fora da Europa, fora dos Estados Unidos ou dentro dos seus, né, dentro dos seus países, mas saindo do campo dos meios urbanos, como que eram os nascimentos. Então, é a partir desse momento que a gente começa a refletir a história do nascimento, né? E aí a gente emerge essa figura que conceitualmente a gente nomeou como doula. Dada essa conjuntura, a gente vai desenvolver elementos, né, que propiciam a mulher a ter uma experiência de parto positiva, né? Uma vez que no processo de medicalização e hospitalização do parto, as intercorrências que vão se desenvolvendo no corpo da mulher, elas promovem a
a dificuldade dela num evento que era natural, o ato de parir, né, de dar à luz. Né? Então, a, a episiotomia, a manobra de Christeler, né? Então, todas essas manobras que, que nós sabemos que existem hoje, né, que tem nome de homens, né? E a única manobra que leva o nome de uma mulher, que é a manobra de Gassinger, que é a de 4 apoios, né, que é uma de uma mulher, a gente vai ver que é esse lugar que a Silvia Frederici, que desenvolve a sua teoria no Caliban e a Bruxa, que ela vai falar que o processo, então, de novo, né, quando a gente vai olhar o lugar da doula, do nascimento da mulher, a gente precisa infelizmente ou felizmente, entrar em alguns pontos que parecem sensíveis, né? Mas que, enfim, cientificamente também, né? A gente tem estudos em vários campos, né? No campo do direito, no campo da história, no campo da sociologia, da antropologia, que proporciona essa reflexão, né? Que é, que é o machismo, o patriarcado e o capitalismo, né? A Silvia Frederici ela vai falar que com o advento do capitalismo e juntamente com a religião, né? Ah, com a Inquisição, a morte de mulheres que eventualmente a gente nomeou como bruxas, morrem com elas na Europa, né, todo um saber, né, desse ciclo que elas eram responsáveis. E com essa morte, há um processo de masculinização da ciência e, e esse lugar que é tomar, né, ocupado pelos homens com a ginecologia, com a obstetrícia, que ocupa, né, o homem, a entrada do homem, né, nesse evento. Então, é a partir dessa transformação que é paulatina, né, se nós observarmos a Idade Média, né, ela tem ali o seu recorte, então você tem um ápice, nesse ápice da Inquisição, ali entre os séculos XV e XVI, você tem a Inquisição, essa transição, né, esse início de transição entre feudalismo e o Renascimento. E nessa transformação, você tem o advento do capitalismo. E é nesse lugar, então, que a gente vai começar a perceber as transformações, né, tanto de parto quanto, não de parto, mas de, de masculinização do parto, né? E aí, a doula, né? Que ela sempre vai existir, né? E todos os benefícios, né, que ela proporcionava às mulheres, aos poucos ela vai se perdendo. À medida que ela vai ficando sozinha, à medida que ela vai sentindo essa percepção de abandono, de invasão dos seus corpos, né? Então, o parto, ele passa a se tornar, ele sai do campo fisiológico desse evento natural, dessa extensão do sexo, ele deixa de ser um evento comum às casas, aos partos, né? Se a gente pegar a nossa geração mais recente, né? A nossa ancestralidade mais recente, das nossas avós em diante, né? A minha avó é uma retirante, né, do Nordeste, do interior da Bahia. Se nós pegarmos essas mulheres, elas ainda conseguem ter esses relatos, né, de que elas pariam em casa, de que eram as parteiras que ajudavam. Poucas tinham recursos, né, de ir e poucas tinham acessos para ir para os hospitais. Então, a gente percebe, então,
fazendo esse percurso, né, macro, micro, né, e fazendo esse recorte agora para o Brasil, e caminhando, assim, exponencialmente, a gente percebe que ir para o hospital, ter um parto hospitalizado, ter determinados procedimentos, determinavam um status quo, né? Então, ter uma cesárea, ter oferecer fórmula, né? A Nestlé surge desse processo, né? De vários processos, né? Mas, enfim, então oferecer fórmula, o aleitamento não ser materno. Então, tudo isso está associado à permanência e à elevação de um status quo, né? Então, todas as mulheres que estavam nesse escopo, né, que permaneciam fora a marginalidade, né? A margem da sociedade, elas ainda tinham seus partos domiciliares e com parteiras, né? Então, as parteiras ainda, por mais que tivessem saído do campo da centralidade, né? Elas tivessem ido para a margem da sociedade, elas ainda ocupavam um lugar de destaque na família dessas pessoas que iriam parir. Juntamente elas, as doulas, né? E aí eu trouxe quais os benefícios que a doula tem, né? Então vamos lá. Quando uma mulher, né? Quando Michel Odin ele fala ele critica, né, o conceito de humanização do parto, ele fala que nós temos que mamiferizar, né? Tornarmos mamíferos, porque é esse lugar que nós nos descolamos, né? A gente acreditou devido ao processo de tecnologização de todos os processos que a gente nós estamos à parte da sociedade, né? À parte da natureza. Nós não somos parte dela, nós não somos um conjunto, né? Então, é nesse processo que o Michel Odin vai fazer essa defesa. E o mamífero, como que ele pare, né? Primeiro, ele não pare, né? A gente nunca viu um bicho, eu pelo menos nessa minha experiência, eu nunca vi um mamífero parindo no meio da rua, né? Não existe. Uma fêmea, ela procura as condições ideais para que ela possa se sentir segura e colocar sua cria no mundo, né? Dadas essas condições, o que ela faz? Ela vai procurar um lugar seguro, primeiro seguro, livre dos predadores, né? Porque o parto é um evento que tem sangue e sangue chama a atenção dos predadores. Ela vai procurar um lugar onde ela possa ter as melhores posições e que sua cria possa chegar e ela possa descansar, uma vez que energeticamente, nós estamos falando, é um trabalho, né? Você está ali falando que a pessoa desprende uma força para colocar, né, seu corpo, os seus músculos, as suas vértebras, os seus ossos, todo o seu corpo, ele sofre um processo de abertura e de distensão, né? Para que o bebê possa passar, né, pelo quadril, entrar no canal vaginal e sair. É isso, né? Então, você tem condições. Então, ela não pare no claro, né? Porque você tem aí uma descarga de hormônios, né? A serotonina, a betocitocina, a ocitocina, que proporciona, né, uma descida da adrenalina, da noradrenalina, e para que ela possa ali sentir e essa macrobiota que está no organismo da mulher possa proporcionar uma descida mais calma, né? Então, como que a doula vai fazer isso? O processo de calma,
ele libera a beta-ocitocina e ocitocina. Então, uma mulher que ela se sente calma, a pessoa que se sente calma, a fêmea que se sente calma, ela tá ali tranquila e se sente confiante, tanto no seu corpo quanto no que está acontecendo, né? A mulher que se sente segura, ela se sente apta, né, a desenvolver ali o seu trabalho de parto. Ela confia no seu corpo, né? E ela sabe que as mulheres que estão ali, elas já passaram por esse processo. Então, uma é numa relação também, não de simbiose, mas uma relação de confiança mútua, né? De que vai ficar tudo bem. Então, esse apoio, esse suporte assistencial, esse apoio afetivo, proporciona a pessoa confiança para que ela possa fazer o trabalho de parto da maneira mais calma. Então, a doula, num processo, a gente não está aqui nem trazendo um processo hierárquico, ela não está lá para a equipe de assistência à saúde, né? Ela está lá para a mulher, né? Ela está lá para oferecer apoio à mulher, para que ela possa olhar, né? Para que a pessoa possa olhar para ela e pensando em maternidades plurais, né? Maternidade de LGBTQI+, né? Maternidades atípicas que pode acontecer, né? Ela tá ali para isso, né? Ela oferece apoio, ela oferece água, ela oferece posições, ela oferece massagem, né? Nesse lugar da construção de, de intervenções não farmacológicas, né? Da dor. Então, o que você tem? Você tem trabalho de partos mais curtos, né? Uma vez que ela confia no seu corpo, ela confia no seu processo e ela está acompanhada, ela está ali, uma mulher que olha para ela e está ali acolhendo. Você tem experiência mais positiva e satisfatória do parto. Por que isso? A gente está falando que o parto ele é uma extensão de um evento sexual. Se o sexo ele proporciona prazer, né? Você tem ali uma descarga de ocitocina, que é orgasmo. Se você tem um orgasmo ali, você tem a sensação, por mais que a dor, né? Enfim, dor é diferente de sofrimento, por mais que a dor no parto, você tem uma sensação de que de satisfação pós-nascimento, né? Porque você tem todo esse processo de descarga de ocitocina, né? Por mais que, né, que a gente não tô entrando em outros meandros, mas é isso. Pós-nascimento, o que acontece? A sensação que a mulher fica é essa a sensação de satisfação. É diferente da mulher que sofre, diferente da pessoa que passa pela violência obstétrica, né? Já tem estudos que demonstram que a mulher que sofre violência obstétrica, a sensação que ela fica é a sensação de um estupro, né? Uma vez que você tem uma invasão do seu corpo, né? E quando a gente observa, né, se nós fizermos uma amostragem rápida, né, de mulheres, né, de mulheres que tiveram partos no Brasil, né, isso tem estudo também, né, a Maria Leal, que tem um grupo de estudo, não só a Maria Leal, mas se nós, na nossa amostragem aqui rápida, fizermos isso, a gente percebe rapidamente que a experiência recente das mulheres no parto, ela não é satisfatória, né? O imagético das mulheres é que o parto é um sofrimento, que o parto é duro, que é difícil, que não está no aspecto da dor, está no aspecto do sofrimento, né? Então, o imagético das mulheres, no que tange isso, ele também não está construído de uma forma emocionalmente tranquila, né? Dada a experiência
das mulheres e a imagem que é construída, né, pela mídia, né, seja propaganda, seja filmográfica, né, todos os filmes, seja ele novela, novelístico, sessão da tarde, enfim, ele não, o lugar contemplado é um lugar de sofrimento, né, Grey's Anatomy, essas séries que tem sobre, que falam, abordam a saúde, né, não é uma experiência de parto tranquila, emocionalmente tranquila. Você tem partos menos dolorosos, né? Porque o que acontece, né, nesse processo aí, nós estamos falando de dessas descargas hormonais que acontecem no corpo da mulher, se ela se sente confiante, por mais que a dor, se ela é acolhida, se ela é tranquilizada, a percepção neurológica dela, né, neuro dela vai ser muito mais tranquila na forma de lidar com essa sensação de dor. Menos possibilidades de intervenções, fórceps, vácuo, analgesia, anestesia, todas essas intercorrências que acontecem no hospital, né? E o que isso acontece? Cada vez mais que as pessoas vão mais cedo para o hospital, mais acarreta a possibilidade de ela sofrer intercorrências mais cedo. Esses mesmos estudos apontam, né? E por que disso, né? Esse lugar de, nossa, a bolsa rompeu, tem que ir agora, né? Se a assistência ela fosse centrada, né? Todos eles são consenso em falar de que o protagonismo ele é da mulher, né? Da mulher, da pessoa gestante e do bebê. Se o protagonismo, se o centro da atenção fosse a mulher, né? E a assistência tivesse ali, assistência multitransdisciplinar, tivesse para a mulher, né? Ela teria, eles teria-se a condição de assistir ela em lugares mais tranquilos, né? O Sofia Feldman tem essa experiência que ele tem uma casa de parto, né, fora do ambiente hospitalar. Então a mulher ela fica ali, né, tranquila, né, é uma tentativa de manter ela fora do ambiente hospitalar, que é a tentativa também de outros lugares, né, Canadá, a França, que são casas que eles tentam chamar de casa de passagem, casa, né, chama de casa de parto. Menos cesáreas desnecessárias, né? A ideia da doula e a defesa da doula não é de que ela não possa, mas muito pelo contrário, ela pode e deve acompanhar a mulher, né? E quanto menos pessoas tiver, né? E aí pensando isso cirurgicamente, ela também está lá para confortar a mulher que tem de fato a necessidade de passar por uma cirurgia, né? Pensar isso uma cirurgia de médio para grande porte, né? A Melânia Morim, né? Ela defende ela defende, assim como, né, outros médicos, outros cientistas, que são 5 as condições que uma mulher tem que passar por uma cirurgia cesariana, né? Quando a gente olha os dados estatísticos do Brasil, né, a gente tem uma contradição nisso. Quando a gente olha na saúde suplementar, né, na assistência privada, as taxas elas chegam quase à média de 98, né? Elas ficam ali nessa média, 98, 95%. Em hospitais, em alguns hospitais chega a ser 100% de partos cesarianas, né? E no SUS, essa média, ela desce um pouco, né? Ela fica ali, o último dado que eu vi, ela fica entre 60, né? 60 a 80% dos partos, eles são cesarianos. Entretanto, os partos normais, eles não deixam de acontecer de forma violenta, né, no corpo das mulheres, né, das pessoas que gestam.
Então, ter um parto normal não é a garantia de que ele não será violento com as mulheres, né? Não é a garantia de uma assistência. Ah, o outro benefício é de que os bebês eles chegam com menos dificuldade respiratória, uma vez que os partos normais possibilitam de que o bebê eles nasçam com o pulmão maduro, né? As condições necessárias ali para fazer o processo de respiração, né? No nascimento. O outro ponto, que aí entra no campo, né? Tá no campo patológico, mas no campo psíquico, indo para o psíquico emocional, que é a diminuição da mulher com depressão pós-parto. Se ontem eu falei, né? Ontem eu falei do puerpério, que é essa sensação de tristeza, essa sensação de baby blues, essa invisibilidade, porque de fato é como se a mulher saísse do cenário para abrir espaço para o bebê. Como a doula ela está lá para a mulher, ela não perde a centralidade do seu lugar, né? Ela ainda continua, ela continua no centro junto com o bebê, ela mantém a sua importância. Então, daí, essa diminuição dessa sensação de baby blues, dessa sensação né, de tristeza, né? Então, essa sensação né? Então, a depressão pós-parto, que é muito recorrente, né, em mulheres que passam por cesarianas, né? É, então, a companhia da doula, ela também, ela é efetiva nesse ponto. E, por último, o início mais precoce da amamentação. Porque é isso, se a gente está falando dessa simbiose mãe-bebê, a gente também está assumindo o protagonismo dela em ser nutriz do bebê, né? Então, a doula também, ela oferece e proporciona esse suporte para que a mulher, ela possa ali amamentar, que é o que a gente chama, né, a hora de ouro. Então, o apoio da doula à mulher, ela tá ali não só no parto, né? A gente consegue entender que ela consegue oferecer esse apoio pré-parto, junto com a assistência é, transdisciplinar por todos os profissionais que a pessoa gestante vai passar ao longo do pré-natal, né? Uma vez que os profissionais que acompanham, eles estão ali no lugar do técnico, né? Da anamnese, enfim, todo o suporte técnico, né? Aferição cardiográfica, os exames, tudo que compõe o técnico, a equipe transdisciplinar, ela está ali, todos os outros profissionais. A doula, ela olha a integridade da mulher, a história da mulher, ela está ali para escutar e talvez conseguir fazer a transposição da dúvida do que a gestante, né, do que a pessoa gestante tem para o profissional. Então, quando observamos isso, né, então ela consegue traduzir, ou dependendo da disponibilidade, né, do conhecimento que a pessoa gestante tem, ela consegue traduzir esses elementos para a equipe transdisciplinar, né, para a enfermeira, para o médico, né, e até mesmo orientar a gestante para que ela possa ir para outro profissional, psicólogo, nutricionista, enfim, se o profissional ele não entender, às vezes ele não consegue compreender essa demanda. Além de compreender a história dessa gestante, se ela vem de um aborto espontâneo, se ela vem, né? Porque cada história ela é única, né? Quando a gente observa a história das mulheres. E tem vários cadernos do Ministério da Saúde, tem um de 2001, que é sobre o abortamento. Então, até em situações de abortamento, a doula, ela consegue estar. Porque é isso, é um suporte, né, quando eu fui, né, hoje, apesar de ser acadêmica da UFVJM, eu fui doula voluntária no Hospital das Clínicas da UFMG. E o Hospital das Clínicas da UFMG, ele é um dos únicos, né, na cidade de Belo Horizonte, que
que tem a licença, que tem os recursos necessários para promover o abortamento em casos específicos. Então, a doula, ela também consegue fazer esse acompanhamento. Então, a doula, ela faz acompanhamento pré-parto, parto e pós-parto. E, quiçá, o planejamento familiar, uma vez que nós estamos aqui, que a gente consegue falar de todos esses eventos femininos, né? A gente consegue atuar na saúde da menina, na saúde da adolescente, da mulher que está passando por todos esses processos. Pensar nos direitos reprodutivos de todo esse ciclo feminino, né? Então, a doula, enquanto política pública, ela não só beneficiaria, né, a redução dos partos, mas como uma gama de outras intervenções que acontecem nos corpos femininos, né? Então, esse é um dos motivos para se pensar a doula em todos esses processos, né? Ela não é uma profissional que tem formação técnica, mas ela tem formação especializada nos direitos reprodutivos e no acolhimento, né? E nesse processo, ela desenvolve a capacidade de estudar, não dentro dos parâmetros, né, universitários, vamos pensar, né? Ela é uma formação paradidática que proporciona esse acolhimento, né? Então, eu trouxe aqui para a gente perceber a importância da doula, o relato da Milena Gomes, né? Então, eu vou ler para vocês. Sou Milena Gomes, 39 anos, tenho 2 crianças. E as 2 crianças parei em casa, de parto natural, na água. No meu primeiro parto, em 2014, contei com o apoio da doula Helena Vilas Boas, uma querida. Até hoje, guardo na lembrança aquele olhar doce e firme, suas palavras de carinho e força e o apoio emocional que ela me ofereceu. Foi super importante para a minha caminhada. Minhas contrações se iniciaram às 15 horas de uma quinta-feira e meu filho nasceu às 18h18 do sábado. Foram muitas horas. Eu sentia muita dor e sem a presença da doula, eu realmente teria eu realmente teria pedido a transferência hospitalar. E esse não era o meu desejo, e ela sabia disso. Então me deu o suporte adequado para eu continuar firme em meu propósito. Sou eternamente grata. Já no meu segundo parto, em 2017, minha filha não levou mais do que 4 horas para nascer e foi um parto praticamente sem dor. Mesmo assim, a presença doce e acolhedora da doula Carol Ferreira foi de extrema importância, principalmente num pós-parto imediato, com suporte na amamentação e nos cuidados comigo, enquanto o pai se dedicava mais ao filho mais velho. Doulas são profissionais e trabalhadoras extremamente necessárias na cena do parto. Recomendo para todas que desejam parir. Então, aqui ela mandou algumas fotos. Os 2 partos da Milena foram com as equipes de parto domiciliar do Hospital Sofia Feldman. As doulas são ela, né, particular, apesar do Sofia Feldman ter a equipe de doulas comunitárias, mas elas ficam restritas à atuação no hospital. A gente percebe que, pelo relato dela e pelo relato de outras mulheres, a importância que a doula tem em manter a mulher no foco, né? E garantir que ela se mantenha tranquila nessa passagem para o nascimento, né? Que é onde acontece uma série de eventos, né? Tanto psíquicas, quanto emocionais, quanto fisiológicas, né? E a assistência pública, né? Quando a gente pensa na doula, né? A doula enquanto política pública, enquanto trabalhadora na política pública do SUS, é pensar o fortalecimento da própria saúde pública e da assistência à mulher cada vez mais integral, respeitosa e harmoniosa com esse ciclo, né? Para que os partos
pensar em política pública, né? Quando a gente pensa em política pública, a, a gente pensa também numa diminuição tanto de mob mortalidade, né? Quanto de recursos financeiros. Se você tem menos mob mortalidade, você tem menos gastos, você tem uma experiência de nascimento mais positiva, você tem uma amamentação mais prolongada, se você tem uma amamentação mais prolongada, você tem menos desnutrição infantil, se você tem menos desnutrição infantil, você tem vários benefícios para o coletivo, né? E por que a doula ela se tornou dispensável? Quando nós observamos isso, né? Quando eu trouxe a reflexão da Simone de Beauvoir, quando nós observamos a doula na pandemia, né? O primeiro sinal de instabilidade, a primeira profissional a ser retirada do cenário de parto foi a doula, né? Uma vez que nós estamos falando de assistência à pessoa gestante, né? Em nenhum momento se diminuiu a quantidade de técnicos em enfermagem, priorizou-se a retirar a gestante do cenário hospitalar, uma vez que você tem a incidência de um vírus, né? Você proporciona o quê? A permanência da gestante, da pessoa gestante, e a retirada da profissional que poderia acolher e tranquilizar a gestante num cenário catastrófico, né? E as doulas, até hoje, elas permanecem em constante conflito para reentrar nesse espaço, né? Então, trazer a doula para dentro da universidade, trazer a importância da doula para a universidade, nesse lugar de doula estudante, é trazer a importância da assistência à mulher e de pensar como que nós, profissionais da assistência à saúde, podemos olhar para a doula e refletir o lugar da doula em comum com a nossa profissão, né? Em comum com a nossa assistência, com o lugar de olhar para a mulher. Né? Então, pensar numa equipe transdisciplinar é pensar nas várias possibilidades de acolhimento, de assistência e para a pessoa gestante. Né? Então, quando a gente pensa isso, a gente pensa num lugar mais respeitoso, mais harmonioso, em condições necessárias para as mulheres poderem parirem. Eu trouxe também uma filmografia sobre a temática, né? O renascimento do parto. Ele é emblemático, né? É um documentário de 2009 do Eduardo Xavier. Ele fez tanta imagem, deu tanto desdobramento, né? Que ele conseguiu fazer a trilogia, né? Não coube tudo em um só, né? Então, tem o Renascimento do Parto 1, 2 e o 3, que foi o último. O Começo da Vida, né? Falando sobre a tecnologização, de como que a ciência, somente a cientificação, ela prejudica essa simbiose mãe, bebê e família, né? E como que a importância dessa relação simbiótica entre mãe e bebê nos primeiros 1000 dias, que são os primeiros 2 anos, né? Então, o aleitamento materno, né? O processo de apego, a educação respeitosa, né? Que outros profissionais vão desenvolver. Um dia de vida, que é um vídeo do Ministério da Saúde, o Orgasmic Birth, né? O parto orgásmico, que vai mostrar esse outro lugar, né, do parto. O Nascer no Brasil, que é essa pesquisa de como que é nascer no Brasil, e a gente vai observar a doula na marginalidade, como que as várias experiências de doulagem, elas refletem na assistência às mulheres. Então, como que as mulheres pretas, elas parem, né? Elas estão ali, elas são mais violentadas, né, dada as nossas condições de socialização, né? A colonização aí proporcionou 400 anos de escravidão, então a objetificação e a mercadologização do corpo da mulher preta, ela proporciona que a mulher preta ela tenha
menos assistência. Então, a mulher preta ela tem menos analgesia, ela tem menos intervenção de minimização da dor, né? E ela sofre mais violência obstétrica, né? Que foi também o meu caso. A mulher indígena, a mulher branca, né? Então, só de ser mulher, a mulher já sofre violência obstétrica. Dentro dessa interseccionalidade é que vai determinar o lugar, o tipo de violência obstétrica que ela vai sofrer, né? Então, a mulher branca, ela sofre violência obstétrica. A mulher indígena, ela sofre violência, ela tem um parto, ela tem menos assistências, porque acredita que ela seja bicho, né? Então, ela tem menos assistência médica, pelo fato de se entender ela nesse lugar de bicho, e a mulher preta, a mulher nos vários colorismos, né? Quando a gente entende esse recorte racial de colorismo, mais retinta, menos retinta, ela vai sofrer diversos graus de violência obstétrica. Então, a importância da doula nesse lugar é a garantia de que a mulher ela tenha mais condições e melhores condições de parir, né? E como que menos interferência possibilita ela mais ter. E como que isso vai refletir, né? Talvez isso seja a melhor definição. Como que a melhor experiência de parto define uma melhor maternagem, e menos violência é menos garantia, menos partos violentos é uma melhor garantia do desdobramento de maternar. E eu acho que é isso, a priori, para que a gente possa fazer a discussão. Trouxe algumas referências e agradecer, né? Que a gente assiste mulheres se transformando, né? Então, o parto não é nosso, o parto não é da doula, o parto não é do médico, o parto não é da enfermeira, o parto ele é da mulher, né? Nós só estamos ali para garantir que ela seja respeitada. Obrigada, Rafaela. Parabéns pela apresentação. Eu que agradeço, Maria. Excelente te ouvir e acompanhar toda essa trajetória histórica da doula e pensar um pouco sobre a importância, necessidade dessa profissional de saúde nas maternidades. A gente tem evoluído muito nos últimos anos nessa questão de humanização do parto, na conscientização da importância do parto natural, né? E é muito bom a gente estar fazendo essa reflexão. Nós temos aqui duas questões, Rafael. Vou te passar. A primeira é a do Nelson. Ele pergunta sobre aquelas imagens que você apresentou do parto, que tem de todos os continentes, faltou o continente africano. Aliás, ele falou que notou a ausência do continente africano. Você já viu ilustrações? Seu microfone. Já vi ilustrações, né? Eu já vi ilustrações, sim, mas elas são mais difíceis, assim, de encontrar. Mas existem algumas, sim, do Benin, da região do Congo. Eles têm várias ilustrações. Aí. O Felipe, ele faz o seguinte questionamento. Hoje as maternidades públicas, como são organizadas, têm condições de receber a doula? E aí ele continua, as maternidades recebem incentivo financeiro para aderir? Então, eu acho que nenhum hospital, Felipe, assim, pensando nisso, nenhum hospital não tem as condições necessárias nem para atender as gestantes, nem para atender as doulas. Eu fui. O Sofia Feldman, né, eu vou pegar o meu recorte. O Sofia Feldman, para quem já foi a BH, ou para quem vai a BH ou já foi a BH, o Sofia,
ele parte do princípio de coletividade. Então, ele coletiviza tudo. O refeitório, então, no refeitório todo mundo almoça, todo mundo faz as mesmas refeições juntos, desde a faxineira, a auxiliar de serviços gerais, até os médicos, até o diretor do hospital. Então, é um refeitório comum. Teve um momento que nós entrávamos mais com o advento da pandemia e alguns conflitos, porque é isso, como eles tinham mais pelas dificuldades financeiras que o Sofia passava, ele começou a limitar um pouco esse lugar. Então, por exemplo, a doula, ela não podia entrar no refeitório porque não tinha alimento, tipo assim, tinha que regular a alimentação, né? E a prioridade é sempre as gestantes, as pessoas gestantes e os familiares, os acompanhantes, né? No hospital que eu fui voluntária, tinha pouca, a gente, porque era um projeto ainda. A questão, a maior dificuldade é porque a maioria dos hospitais e todos os estudos, todas as pesquisas, até tem a pesquisa da Miriam Rego, que é uma enfermeira obstétrica muito referência, e de outras pesquisas, é que o lugar da doula está muito associado a voluntário, a caridade. Então, isso dificulta porque se nós as pessoas que são doulas, elas estão na defesa de que é uma profissão, né? Tem PL, né? Tem PL da doula tramitando no Congresso, de profissionalizar, né? De fazer piso salarial, né? Tem associações de doulas que já têm piso, né? Que já estão extremamente organizadas. Se nós estamos nesse movimento de integrar a doula na assistência, como que os hospitais, como que se faz voluntariado? Né? Se faz voluntariado se você tiver condições dignas de trabalho. Né? Então, a maior dificuldade das doulas, eu acredito que seja essa, é a de permanência na assistência às mulheres. Né? E a dificuldade dos profissionais que já estão na assistência, Felipe, é de entender que as doulas elas não estão ali para disputar lugar, né? Às vezes é muito difícil para alguns profissionais entender que as doulas elas não disputam lugar, né? Elas estão ali para garantir a tranquilidade da mulher, né? Então a gente vou me colocar, né? Apesar de ser historiador, né? Ser historiadora, ser estudante né, de graduação, vou me colocar nesse lugar de doula. A gente não tem nenhum, eu particularmente, eu não tenho nenhum instrumento, eu não tenho sonar, eu não tenho nada, né? Eu tenho leque, eu tenho garrafinha d'água, a gente tem canudinho que a gente leva para a mulher, a gente tem, né, óleo de massagem, né? Então, a gente não faz nada que vai interferir no lugar do profissional médico, no lugar da enfermeira obstétrica, né? Então, a gente está lá para a mulher, né? A gente está lá para confortar a gestante, a pessoa gestante, amenizar, né? Tem muita gestante que, por desconhecimento, né? Os pré-natais ainda são muito restritos à anamnese, né? A exames, a ultrassonografias, tá mais no campo da anamnese e pouco na escuta da história da mulher. Então, tem muitas mulheres que se chegam com muito desconhecimento, então tem medo, tá com... A maioria dos partos tem medo, mais medo e desconhecimento do que está acontecendo. Tem mulher que não sabe por onde que o bebê vai sair, né? A religião ainda é um elemento que prejudica muito as mulheres no ato de parir, prejudica as mulheres e a concepção da entrada das profissionais na assistência ao parto. E tem alguns estudos, eu participei de um congresso
de doulas no Brasil, a maioria das experiências de doulas, elas estão todas voltadas para hospitais assistencialistas, né? Tipo daqui de Diamantina. Então, tem o Hospital da Mansão, lá na Bahia, que ele é espírita. O próprio Sofia Feldman, que vem nessa concepção assistencialista. Recentemente, tem alguns centros no Nordeste, Pernambuco, Campina Grande, Maranhão, se não me refalha a memória, que estão iniciando esse processo de integrar a doula na equipe transdisciplinar saúde e colocá-la no esquema de plantão e salário. Então, são experiências assim, recentíssimas, mas a maioria delas são de hospitais assistencialistas e que têm um viés religioso. E aí isso dificulta também, mais uma vez, a permanência da doula nesse lugar, né, de trabalhadora. Eu li só metade, Daniela. Deixa eu ler aqui, peraí, só um instantinho. Mas isso é técnica, né? Às vezes, muita das pessoas gestantes, elas encontram, né? Não sei se vocês já viram esse relato, mas tem relato de mulheres que falam assim: um anjo apareceu na minha vida, eu estava lá sozinha, não deixaram o meu acompanhante entrar, e foi uma enfermeira, foi uma técnica que viu que eu estava com fome, né? Tem vários, hoje, né, gente, são evidências científicas, né, de que o que a gente, às vezes, o que a gente aprende na universidade, na formação, ela não é tão, né, ela está desatualizada. Aquela, aquela ideia do 1 hora, 1 centímetro, ela já não é, já não é, não, ela já está desatualizada, né? Cada mulher, né, cada pessoa gestante tem o seu tempo, né? Tem pessoas que com 2 centímetros estão assim extremamente doloridas, né? Extremamente desconfortáveis, e tem mulheres que com 9 centímetros elas estão ali conversando, plena, né? Então a percepção de dor, a percepção de desconforto, ela é muito relativa, né? Tem mulheres que vão ao fazer né, o processo de dilatação vai demorar 30 horas, outras vão demorar 1 hora, né? Que é o que nomenclatura, né? A gente nomeou aqui essa coisa do parto quiabo, né? Que é um parto. A mulher respirou, escorregou, né? A gente nem viu, não deu nem tempo de chegar, não deu nem tempo de pegar fazer a aferição, deu entrada na triagem, pariu, né? E outras extremamente doloridas, né? Então, esse lugar da percepção, esse lugar de observar o comportamento da mulher, ele é muito delicado, ele é muito sensível. E eu acho que quando eu trouxe a proposta da palestra, é que, da mesma maneira que o puerpério, é que nós, profissionais, possamos ser sensibilizados, né, de não de salvar o mundo, né? Acho que esse processo de salvar o mundo é um pouco adoecedor. Acho que não é salvar o mundo, mas é de garantir transformações em lugares estratégicos na sociedade, né? Então, de observar a mulher quando, né, a pessoa gestante que está lá chegando. Se ela está falando que ela está com dor, ela está com dor mesmo. Né? O que eu posso fazer para amenizar? Oferecer primeiro um copo d'água, pelo menos escutar, né? Porque a maioria dos relatos né, de todas as mulheres, de todas as pessoas que parem, né, no hospital, na hora de virar o olho, você não reclamou, né? Ô, gente, quem acha ruim fazer sexo? Ninguém. Se sexo fosse ruim, tava todo mundo no celibatário, né? E sexo não é ruim, né? É um lugar do impuro, né? Então, esse lugar dificulta. Não adianta reclamar. Ano que vem você está aqui,
Não interessa, eu posso querer ter 10 filhos, eu posso querer ter um só, eu posso querer ter dois, né? Ela não sabe qual que é a minha relação com o maternar, né? Tem gente que tem 15 filhos e é feliz com 15 filhos, tem gente que não quer ter nenhum e tá feliz também, tem gente que tem um e é feliz com um, tem gente que tem dois, né? Cada um sabe de si, né? Independente, né? Então são esses os comportamentos de alguns profissionais e quando a gente nomenclatura, né, a violência obstétrica, a gente entende, assim como a gente fala de violência, né, de violência à mulher, a gente entende assim, a violência física é a última, né, é a ponta do iceberg, né, quando uma manobra de Cristelé quebra as costelas da mulher, né, quando uma episiotomia ela prejudica a saúde sexual da mulher, a relação dela com o prazer, né? Quando né, às vezes, né? Mas eu já acompanhei um parto, né? Como a doula voluntária, que a, a, a episiotomia, ela foi, né? A laceração da episiotomia, ela foi de 4º grau, né? Quase chegou no estômago, no sistema digestório, né? É, qualquer sensação que essa mulher sai do parto, gente. Ela entrou idealizada, pensa isso, né? A pessoa que tá gestante, ela tá cheia de idealizações, montou quartinho, pintou de rosa, de azul, chá de bebê, chá de revelação, chá de concepção, chá de tudo. E aí ela entra para a maternidade idealizada, e ela sai com a sensação de que ela sai com uma cirurgia frustrada, né? Então, qual que é a percepção dela com relação a isso? Como que você consegue oferecer afeto para um ser sendo que você está confusa mentalmente, né? Então, pensar assistência pensar cada vez mais em diminuir, em observar, né? Observar a mulher, né? Em observar a sua capacidade, né? É, e peraí que eu vou ver, Gabi, mas quando a gente olha, a violência obstétrica física é a última, né? Para ela chegar nela tem todo um caminho, né? A violência psicológica, né? O abandono, a sensação de abandono que as mulheres falam, né? Eu fiquei sozinha num quarto escuro, só frio, né? Então o que a doula faz é isso, a gente leva cobertinha, paninho para aquecer, se tá calor, tem leque, então a gente abana, se a gente leva música, ela leva óleo, né? Então, cada profissional doula vai entendendo o seu lugar de atuação e vai desenvolver uma relação de confiança com a pessoa gestante. E por isso, o lugar da doula enquanto política pública, porque ela pode trabalhar na UBS, né? Se é uma profissional que já a mulher já sabe que ela existe, ela não vai se sentir desconfortável ou desconfiada do que vai proporcionar, que vai oferecer para ela, porque há uma, um lugar comum de atuação dessa pessoa, né? Esse lugar de solitário não precisa ser solitário, pare, né? Então eu acho que é isso, assim, quando a gente reflete sobre esses lugares, né? E quando Michel Odan traz esse lugar de transformar o mundo, né? Onde eu trouxe, né? O Foucault, né? O Foucault, apesar de algumas correntes terem muita dificuldade dele, porque ele não nomeia os corpos, né? Mas tem um livro muito bom que chama História do Sexo, né? Ele tem a História da Loucura, né? Quando a gente olha para esses lugares, né? Esse lugar de perversão do sexo, quando a gente vai olhar a cultura do estupro, a pornografia, isso tira a nossa capacidade, né? Por que a dificuldade da amamentação,
né? A gente, né, tem até disciplina, né, sobre lactação, porque há uma objetificação do peito da mulher, né? A mulher, ela deixa de amamentar, né? Mas há uma cultura pornográfica que objetifica esses corpos, né? Nutrir um ser é uma função extremamente tranquila, né? Ela vai se tornar difícil. E quantas de nós, mulheres, relatam essa dificuldade no amamentar, né? No oferecer o seio? Porque além de ser um lugar que a gente tem vergonha, né? Quantas mulheres têm vergonha de falar assim, eu tenho vergonha de colocar meu peito na rua porque ficam olhando, né? Porque há uma cultura que objetifica esse lugar, né? Quantas mulheres relatam que têm dificuldade em ficar nua no parto, né? Sendo que o parto é uma extensão do sexo. Por que isso, né? Porque a gente marginalizou, a gente, né, escondeu, né? Tudo que é feio, a gente tem, né? Feio e muito feio, entre aspas, né? Mas tudo que é desconfortável, a gente quer silenciar, né? Talvez, Felipe, eu acho que em São Paulo já tem várias experiências, né? São Paulo tem muito, já tem algumas casas de parto. A Casa Moara, a Casa Ângela. A Casa Ângela é 100% SUS, né? Tem algumas experiências de casas, enfim, casas de partos particulares também. Mas acho que, acho que o mais respeitoso nisso são as casas de parto, né? E acho que a medicina tem, talvez, várias coisas para rever, né? O Ricardo Jones, que participou do Renascimento do Parto, ele teve, né, o registro, o CRM, cassado. Por causa disso, né, os médicos não podem acompanhar partos domiciliares, né? Já as enfermeiras obstétricas, elas têm essa possibilidade, né? E eu acho que é isso. O parto é um evento tranquilo, né? E eu acho que o Michel Odan, acho que ele fala muito isso. A obstetrícia, ela tem que se reinventar. E se reinventar de fato, reinventar, assumir que o protagonismo é mãe e bebê ali, né? Mas que não tira o papel do obstetra, né? Mas eu acho que é isso. A gente tem que cientificamente pensar os saberes tradicionais e a ciência que elas podem andar juntas, assim. Uma não é excludente da outra. Elas podem andar muito juntas, assim, né? Que é, por exemplo, tem uma maternidade no Amazonas que achou que para atender indígenas era só pintar uma onça na parede, né? Então a gente tem essas problemáticas assim no Brasil, né? Então atender pessoas é mais do que pintar paredes ou construir elementos que garantam o respeito às pessoas que entram naquela instituição. Bom, temos mais perguntas? Alguém gostaria de se posicionar? Acho que não. Bom, nós fizemos uma excelente discussão, né? Uma excelente reflexão. Foi ótimo estar te ouvindo, Rafaela. Eu te ouvi como profissional de saúde, como professora, como mãe, relembrando minha trajetória no parto, imaginando tudo. Foi ótimo, um aprendizado muito significativo. Eu acho que nós podemos encerrar a apresentação e a participação, te agradecendo demais pela sua presença, foi um prazer, eu tenho certeza que todo mundo aproveitou muito sua contribuição. Convido a todos para continuar participando do Se Integra, ficar atentos às atividades, né? E muito obrigada.
Ô, gente, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de falar. Foi ótimo estar aqui com vocês. Eu acho que a sensação é mesmo de contribuir, mesmo para que a gente possa levar reflexões enquanto profissionais, né, da assistência, é, num lugar muito sensível, né? Eu acho que eu venho de dois lugares muito sensíveis, que é a educação e a saúde, e fazendo transição para a saúde, e eu acho que cuidar de pessoas em todos os seus lugares, o lugar do cuidado é um lugar muito sensível, e que eu acho que se tem uma coisa que mesmo em condições adversas, né, de trabalho, né, nos lugares que nós estamos, né, nas condições de trabalho que a gente sabe que não são as mais dignas, né, no momento macro do Brasil que nós estamos atravessando, que é de desmonte da saúde pública, acho que o que mais a gente pode contribuir é o respeito ao outro, assim, né, ao respeito e cuidado, né, um afeto, não um afeto hollywoodiano, né, nessa concepção, mas um cuidado para que a gente possa, de fato, construir uma sociedade mais justa, né, mais empática com os outros. E eu acho que isso a gente só encontra na nossa própria transformação enquanto indivíduos, enquanto sujeitos mesmo. Né? Então, ser lugar de doula estudante, professora, acho que é essa garantia. Eu peço desculpa por qualquer coisa, acho que eu hoje dei uma gaguejada, assim, mas enfim, estou disponível, né, enfim, para qualquer dúvida, para qualquer questão. E foi mais uma honra, um prazer mesmo estar com vocês nessa manhã. Ai, muito obrigada, Rafaela. Você foi muito feliz em todas as suas falas. A defesa do SUS, a defesa da saúde pública é imprescindível realmente nesse momento que a gente está vivendo. E discutir a urbanização, o acesso, é fundamental, porque quem sempre se beneficia é a população mais carente, a população mais fragilizada, e que é a imensa maioria no nosso Brasil. Então, muito obrigada pela sua contribuição e obrigada a todos que estiveram presentes. Foi um prazer, pessoal. Gratidão, bom dia. Bom dia a todos. Tchau, tchau.